Ok, estamos mais uma vez voltando para esses encontros filosóficos que chamei de diálogos ainda possíveis. Diálogos esses que oportunizam a filosofia estar dialogando, colaborando com as outras ciências, com os outros conhecimentos, olhando para a sociedade como um todo. Eu, professor Francisco Jussemi, estou aqui com a colaboração do professor Helder, desenvolvendo esse projeto que queremos, através dele, estar oferecendo àquelas que querem aprender um pouco mais de filosofia, esse conhecimento universal. Terminamos o encontro passado falando dos pré-socráticos, e entre eles destacávamos a pessoa de Parmênides e Heráclito, dois grandes pensadores do período antes de Sócrates. Mas antes de falar de Parmênides e Heráclito, vamos conversar um pouquinho dos pré-socráticos. O que queriam os pré-socráticos? Os pré-socráticos eram homens que viviam em ilhas, em regiões que estavam começando a crescer, nós poderíamos chamar dentro da história das cidades-estados, daquelas pequenas polis, e ali não bastava mais o discurso mitológico não era mais suficiente, já tínhamos início o logos, o discurso racional, sistemático. Aliás, é uma das expressões mais certas, mais claras que nós temos na filosofia, é que a filosofia nasce da polis, a filosofia é filha desse espaço coletivo, das discussões. Se de um lado nós tínhamos o palácio, nós tínhamos o lugar onde o templo, onde se tomavam as decisões, e as decisões saíam de lá prontas para a sociedade, para a coletividade, agora não. Agora a filosofia vai para a praça pública, vai para o espaço coletivo. Aqui no espaço coletivo, na paideia, na praça, nós temos que discutir, nós temos que dialogar, nós temos que oferecer razões para aquilo que acreditamos. E assim nós encontramos os pré-socráticos. Tales de Mileto é o grande pré-socrático, aquele que vai dizer, observando a natureza, observando os acontecimentos, que tudo provém da água. Segundo ele, tudo que observamos, tudo que vemos, para ter vida precisa da água. Por isso, o arqué, o princípio, a origem da vida, estaria nesse elemento primordial, nessa substância, a água. Os seus dois discípulos, Anaximandro e Anaxímenes, dando continuidade a essa perspectiva dos pré-socráticos, vão defender que sim, nós temos um elemento primeiro, uma substância originária, e essa substância para Anaximandro é o apeiron, é o infinito, é a soma de ar, água, terra, fogo. Esse apeiron é que constitui esta substância primordial. Já Anaxímenes, como discípulo, vai dizer que o homem, a vida, as coisas precisa do ar. O ar é a substância originária. E como síntese desses homens, encontramos Pitágoras. Pitágoras que vai dizer que esse princípio originário são os números, o finito e o infinito. Nessa junção bonita encontramos essa discussão, a saída, a passagem da cosmogonia para a cosmologia. Esses homens discutindo na sociedade, nas pequenas cidades, observando a natureza, vendo as suas necessidades, os seus problemas, vão aos poucos dizendo, olha, a vida surge a partir da natureza. Por isso que eles são chamados de físicos. Os primeiros filósofos eram físicos, como é o nosso professor Helder. Filósofos pensam a natureza, pensam a sociedade, pensam o cotidiano, e a partir dele, a partir deste contexto,
oferece respostas racionais, pensantes, a partir de uma análise que respeita o mito, mas que não fica fechado a ele. O ápice dessa discussão dos pré-socráticos nós encontramos com Parmênides e Heráclito. Parmênides é o início do idealismo, o idealismo que depois vai perpassar pela história com Platão, Agostinho, Descartes, Kant, Hegel. Para esses pensadores existe um elemento substancial, imutável, eterno. O que mudam, na verdade, são as nossas percepções. Não dá para confiar nos sentidos. Os sentidos, eles nos enganam, diria Descartes no século XVII. Mas existe uma substância, que é a alma, que é a razão, que é o ser para Parmênides. O ser é, o não ser não é. Então, para Parmênides existe uma identidade, existem princípios. Ora, para Heráclito não. O princípio original, o princípio substancial para Heráclito é o fogo. Heráclito defende a mutação, o pantarrei. Tudo muda, tudo flui, tudo está em constante mudança. Ele daria início a uma trajetória histórica que nós chamamos de realismo, que perpassa Aristóteles. Depois nós encontramos Tomás de Aquino, depois os empiristas Hobbes, Locke, Hume, e por que não dizer todo o materialismo dialético que culmina com Karl Marx. Para Heráclito, a vida é filha da luta. A luta é essencial para que a vida aconteça. Para Heráclito, se não houver contradições, se não houver conflitos, a vida não se desenvolve. Assim, caros amigos, caros alunos, estudantes de filosofia, Parmênides e Heráclito trazem para nós uma discussão de ontem, mas que é de hoje. A importância de discutir entre princípios e experiências. De um lado, o racionalismo, que defende as ideias inatas. Do outro, o empirismo das experiências, do fazer aprendendo, que encontraremos ainda hoje em nossa discussão. Para a aula que vem, nós iniciaremos conversando um pouquinho sobre Demócrito e os